E aí, pessoal, e segue o movimento na janela. Isso mesmo, os adversários do Grêmio se reforçam. Nós vamos falar sobre isso. Quem mais venceu na janela? Romildo tinha razão? Vamos falar sobre isso, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes, Mais Ágil, você que está precisando viajar, comprar alguma coisa, não deixe o FGTS lá parado. O governo autoriza o saque, o pessoal da Mais Ágil antecipa o valor para você. Você vai entrar na descrição do vídeo e vai ter o WhatsApp direto da Mais Ágil para você conversar com eles e resolver o problema do FGTS parado. Gente, o Grêmio joga amanhã, eu tô gravando esse vídeo por volta das 21 horas desta quinta-feira. O Grêmio joga amanhã, 21h30. Lembrando que amanhã eu faço live, eu tô com Covid, então tô em casa ainda em isolamento. Volto o presencial na Band apenas na segunda-feira, então amanhã eu vou estar no canal. Às 8 da noite a gente abre a live, vai até às 9h20 na live pré-jogo e depois... Logo depois que o jogo acaba, o jogo é 21h30 até 23h30, logo depois faço live até 1 da manhã pra gente acompanhar a vitória do Grêmio. Estarei aqui no canal e conto com vocês amanhã com sorteios do Terra de Gremistas, né? Então conto muito com a presença de vocês nas lives aqui, porque o Grêmio precisa muito vencer fora de casa e nós vamos estar conversando muito por aqui. Gente, eu já montei com vocês esse conteúdo aqui em outro momento, porque certa vez o presidente disse que a janela de transferências, ou a janela do meio do ano, daria ao Grêmio maior condição. O Grêmio iria se reforçar mais do que todos os clubes. Romildo citava os reforços e citava também os jogadores que estavam voltando de lesão. E eles estão voltando. Tanto os reforços já começam, dois já começaram, um começa contra o Guarani, e também os reforços, porque dois deles, os reforços de lesão, dois deles também retornam, no caso o Edilson, não, três, né? O Breno, o Edilson e também o Elkson. Então, o que a gente pode pensar sobre os adversários do Grêmio? Tá todo mundo se reforçando. Todo mundo se reforçando. E eu montei aqui algumas situações aqui pra gente conversar exatamente sobre isso, tá? Exatamente sobre isso. Então o Grêmio, que colocou Lucas Leiva, que para mim é a maior contratação, uma das maiores contratações da temporada, né? Se a gente pensar o jogador que ele representa, claro que não vai se comparar às grandes contratações dos times da Série A, como o Cebolinha, o Vidal, mas é um jogador representativo. Na Série A já seria um grande reforço. Na Série B nem se fala, né? O Lucas vem para ser o principal jogador da Série B. Então... é um nome importante. E os adversários, vocês já pararam para pensar? Porque o Grêmio agregou o Guilherme, que não é tão conhecido, o próprio Tassiano, que não é tão conhecido, aí recuperou alguns jogadores, mas são veteranos, como eu disse, o Edilson. E os adversários? Vocês viram as contratações do Bahia? O Bahia contratou o Copete, o Igor Torres, o Gabriel Noga, o Ricardo Goulart e o Marcinho. Então tu tem um atacante que jogou no Santos, que fez algum nome que está um pouco abaixo, tu tem o Ricardo Goulart, que jogou na China, que estava no Santos não foi bem, achei pesado, né? Mas chega no Bahia com status de grande contratação, e o Marcinho, lateral direito, que esteve no Botafogo, acabou sofrendo... cometendo um crime lá naquele acidente que teve, atropelou pessoas, acabou as pessoas falecendo, ele tem um sério problema para resolver, ele é réu num processo de homicídio por trânsito, então é um problema muito sério. Ele foi para o Atlético Paranaense, lá ele não funcionou, foi mandado embora pelo Petralha, e agora ele está tentando recomeçar lá no Bahia. Ele não é mau jogador, tem que ver naturalmente como é que tá a cabeça dele para poder jogar, né? Esse é o Bahia. O Vasco da Gama contratou o Paulo Vitor, o lateral esquerdo do Internacional, que não vinha jogando aqui. Contratou também o Fábio Gomes, que era do Atlético Mineiro. Tem também o lateral direito, que era do Avaí, reserva. E o Alex Teixeira, que estava jogando, se não me engano, na Turquia, e que também chega com status de grande contratação, né? O Vasco tentando se reforçar. O Cruzeiro, que é o líder da competição,
contratou uma série de jogadores. Contratou o Marquinhos Cipriano, o Bruno Rodrigues, o Stênio, o Pablo Siles, o Chay, o Luiz Felipe e tá fechando hoje a contratação do Lincoln. Lincoln é um menino, jogou contra o Grêmio, inclusive fez gol no Grêmio pelo Flamengo. Pelo Flamengo. O Lincoln é um jogador que pintou muito bem no Flamengo, muito bem. Ele é um centroavante de área forte, assim. Só que ele acabou não jogando lá, né? Ele não jogou lá e ele foi vendido cedo e tal, e agora tá voltando, né? Tá voltando. O que a gente pode falar disso? O Cruzeiro investiu jogadores mais jovens, jogadores que de alguma maneira podem também render alguma coisa na próxima temporada, e um número grande de jogadores. Me chamou a atenção um número grande de jogadores. Né? O Cruzeiro, que é, em tese, o time mais aliviado, porque fez um primeiro turno muito bom, né? Tá bem na frente, então ele de alguma forma ainda coloca mais corpo dentro do seu trabalho, e a tendência é a gente ter um Cruzeiro sempre lá na frente. Eu ainda acho que o Grêmio chega, tá? Eu considero esses reforços do Grêmio muito fortes, e acho que o Grêmio, se não é o que mais agregou nessa janela, vai ser próximo disso. Talvez o Cruzeiro com outro jogador. Não vejo esses jogadores do Bahia tão fortes assim, mas acho que o Grêmio vai suplantar principalmente o Bahia e o Vasco, e o Cruzeiro a gente torce, é a nossa ambição. O Jeromel deu essa entrevista, a ambição é passar do Cruzeiro, mas o Cruzeiro também se reforçou com número, o que a gente sabe que conta muito a partir do momento. Nós temos nesse mês de agosto 6 jogos, e isso vai quebrar alguns times no sentido físico, e a gente espera que o Grêmio passe por esses jogos muito bem, né? Começando com o Guarani, mas também depois vencendo em casa e começando a fazer distância em relação, sobretudo, ao quinto colocado. E aí, quando passar do terceiro e do segundo e começar a mirar o Cruzeiro, bom, aí tudo vai se tranquilizar, porque aí é medir força com quem tem o nosso tamanho, que é o caso do Cruzeiro, que é um grande clube, que vive uma dificuldade, mas que nós sabemos de todo o seu potencial, de toda a sua força. O Cruzeiro é, de fato, um time que merece todo o nosso respeito e está seguindo o seu investimento aqui, deve confirmar a vaga na primeira divisão, assim como o Grêmio. E eu acho que o Bahia e o Vasco aí também são favoritos nesse momento para também garantir a vaga. São 4 clubes, 4 campeões, e os outros times devem estar olhando e dizendo como é que eu vou combater esses caras agora. É mais ou menos isso. Eu separei aqui as contratações para vocês terem ideia da diferença. Tu vai a Tombense, vai o próprio Sport, tu já não consegue enxergar o mesmo nível de investimento, o que sempre faz a diferença. O Grêmio tá credenciado, tem grupo, agora é trabalhar, sentar e fazer os pontos necessários. Me parece que é essa a lógica. Vocês viram aqui que não tem nenhuma mágica, nenhuma mágica. O que existe é a necessidade de se fazer valer a condição de protagonista do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.